Fala aí pessoal, vocês estão bom? Hoje eu vou mostrar uma oportunidade de trade e mostrar como que vocês podem pegar um trade seguindo fluxo e estrutura, ou seja, fazendo esse alinhamento. Então, no caso de hoje, você pode observar aqui no gráfico, eu estou no gráfico do mini índice, no gráfico de 1 minuto, e a gente observa que no começo do dia aqui, o mercado colocou esse 15 minutos para alta, certo? Então, entre esse topo e esse fundo, eu tive o que? Uma quebra desse 15 minutos aqui, beleza? Aí o mercado veio, colocou depois 1 minuto para alta, subiu e colocou também depois uns 5 minutos para alta, que ele fez essa correção, inclusive deu um trade nessa região. Até tinha comentado que a gente tinha uma região de order block aqui e ele reagiu a essa região e a gente tomou um stop no início e depois pegou um trade no rompimento do fluxo aqui do inside. Eu já expliquei em outro vídeo e vou te explicar agora o porquê que eu peguei esse trade agora aqui de baixo e os motivos que me levaram a fazer esse trade acreditando na continuidade da tendência de alta que a gente estava tendo nos dias anteriores, certo? Então o que aconteceu aqui, pessoal, para eu querer pegar um trade? O mercado, ele estava muito forte aqui, ó. Ele começou essa correção de alta já tinha alguns dias e ele virou esse 4 horas. Então essa linha aqui é um 4 horas que ele virou, que é uma liquidez para uma estrutura do diário. Então quando ele virou isso daqui, eu acreditei que ou ele começaria a corrigir tudo, ou ele ia precisar de mais liquidez para continuar esse movimento de alta. Então quando eu olhei para esses fundos, eu pensei, bom, esses fundos aqui são fundos de liquidez. Fundos claros, dá para ver claramente que tem liquidez abaixo desses fundos. O que faltou para ficar perfeito? Ineficiência e order block aqui embaixo. Só que a gente sabe que a gente pode marcar um order block com pavio. Então eu tinha essa estrutura marcada no meu gráfico. E qual que era a minha ideia? Que o preço descesse, rompesse, fizesse um choque de fluxo e continuasse para seguir a tendência de alta. Então foi exatamente isso que eu aguardei o mercado fazer. Olha só. O mercado começa a descer. Pode ver que a gente tem um fluxo vendedor. São topos e fundos descendentes. Mitiga o nosso order block após a captura de liquidez. Quase rompe esse fluxo até o momento que ele rompeu o fluxo. Então vamos observar aqui. A gente tinha esse topo, o mercado desceu em escadinha. Topo, topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo. Dentro da região, depois de varrer liquidez, o que ele fez? Vamos ver essa estrutura aqui fora. Olha só, o mercado vinha num fluxo vendedor. Então, ele estava colocando esses pontos aqui, que seriam o fluxo, até o momento que o quê? Que ele vem e vira o fluxo. Ou seja, ele faz um choque de fluxo. Então, como aquele fundo, esse fundo aqui de baixo, era um fundo de choque de fluxo, era um fundo de 15 minutos, dessa estrutura de 15 minutos que tinha virado no começo do dia, eu pensei, se ele não quiser romper esse fundo e fizer um choque nessa região, eu posso fazer uma compra. E foi justamente isso que eu fiz. Cheguei a colocar minha ordem abaixo desse fundo aqui, porque eu estava acreditando que ele poderia vir aqui e fazer. Ele fez um choque de fluxo aqui, aí ele fazia uma interna de um minuto interno aqui, entendeu? Que seria um boss. Então foi por isso que eu tinha colocado aqui embaixo, só que ele acabou não pegando. Então ele fez o que depois? Olha, ele continuou subindo, 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 até o momento que ele começou essa descida. Aí eu marquei o que? Desse topo até esse fundo. Vi onde quero 50%. Que era exatamente aqui. Vim com a minha ordem de compra. Coloquei o stop no fundo.
e o alvo acima, perto da liquidez externa, próximo da liquidez externa, só que aqui já está dando mais de 2 para 1, né? Então coloquei um pouquinho acima desse topinho aqui que tem essa ineficiência. E aí o mercado foi e entregou o movimento. Então é isso, pessoal. É paciência, calma. Às vezes o stop vai ser um pouco maior, você diminui um pouco o número de contratos. Às vezes o trade como o meu aqui acabou não pegando nessa descida, mas eu estava confiante que, porque tudo que eu tinha pensado que poderia acontecer aqui depois de mitigar o order block, aconteceu. E realmente ele veio, varreu esse fundo e ainda ele colocou depois esse 1 minuto aqui para alta. O que dava uma oportunidade, caso você quisesse, de tentar uma nova compra aqui, o que no caso seria bem interessante, porque aqui não tinha mais ineficiência, né? Tinha sido tudo preenchido, então aqui era o único lugar que tinha ineficiência. Então se o mercado descesse aqui em algum tipo de escada, você podia tentar pegar uma compra no alinhamento do fluxo ou no toque, acreditando que esse fundo aqui seria forte. Beleza? Então se gostou, já deixa seu comentário, seu like e vamos juntos. Um abraço.